Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos. Tudo bem com vocês? Que Deus abençoe a cada um de nós. Que Deus abençoe a nossa noite, chuvosa, friozinho. Louvado seja Deus, né? Deus abençoe a nossa casa, a nossa família. A paz de Jesus e o amor de Maria esteja no nosso lar, esteja na nossa casa e na nossa família. Chegando agora para a meditação do Evangelho de hoje. Hoje o Evangelho está riquíssimo. Quem não leu ainda, dê uma olhadinha antes de dormir. Está no livro de Mateus, no capítulo 16, do versículo 13 ao 23. Hoje é o Evangelho de Mateus, certo? Hoje o Evangelho vai falar sobre a curiosidade que Jesus quer saber quem o povo acha que ele é, quem o povo diz que ele é. Vamos ter bastante atenção nesse Evangelho, ler direitinho e meditar. Vamos para a meditação, um pouquinho daquilo que eu entendi no Evangelho de hoje. Então, a frase do Senhor para nós: Tu és o Filho de Deus vivo. Então, para nós hoje, o Senhor está nos dizendo que nós somos o Filho de Deus vivo. Essa foi a resposta de Pedro para a pergunta de Jesus, quando ele perguntou: e para vós, quem sou eu? E Pedro responde, Pedro dá essa resposta para Jesus. Então vamos lá. Hoje o Evangelho traz para nós que, infelizmente, não sabemos quem é o Senhor. Vejamos que aqui Jesus pergunta aos discípulos sobre o que o povo diz quem ele é. E vimos que ninguém sabe quem ele é. Por que ninguém sabe? Porque ele dizia que era João Batista, dizia que era Elias, dizia que era Jeremias ou qualquer outro profeta, menos que Jesus era o Messias, o enviado de Deus. Mesmo sabendo e vendo os milagres que Jesus realizava, mesmo assim ninguém tinha certeza, ninguém sabia realmente quem era Jesus, Pois o povo não buscavam e nem tinham uma intimidade com ele. Porque se o povo não buscava a viver junto com ele, a ter aproximação com ele, a ter uma intimidade com ele de amigo, então eles não sabiam quem era. Eles buscavam Jesus mais pelo milagre que Jesus fazia. Eles buscavam Jesus atrás de alguma coisa, não por quem Jesus era. Então eles não sabiam quem era. Eles queriam um milagre, Então, porque no Evangelho essa semana, Jesus dizia que eles procuravam Jesus porque Jesus tinha dado de comer a eles e eles tinham ficado fartos. Então, eles buscavam Jesus pelo alimento, mas que o verdadeiro alimento era o Cristo, Então, para reconhecê-lo, é preciso ter verdadeiramente uma intimidade com ele. Para você reconhecer Jesus, para você saber verdadeiramente quem ele é na sua vida, você tem que ter uma intimidade verdadeiramente com ele. Como é que a gente adquire essa intimidade? É você estar sempre em oração, é você estar sempre buscando estar na presença dele,
é você estar sempre buscando meditar a palavra todos os dias, a palavra dele. Então, é você buscar sempre conhecimento da vida de Jesus. Então, você amá-lo, você buscar sempre estar adorando, você está sempre buscando ele. Então, assim, você busca ter intimidade com ele. Então, você passa a conhecê-lo, né? Quando a gente conhece, a gente ama. Quando a gente não ama, é porque a gente não conhece. E isso foi a resposta daqueles que não conviviam com Jesus, pois não sabiam quem ele era. Então, eles não tinham uma resposta para dar. Ele dizia que Jesus era qualquer pessoa, menos que Jesus era Jesus, o Filho de Deus, o Messias, o Salvador que viria para salvar-nos, né? Mas agora, mas agora, né, é com os discípulos, Jesus reverte a pergunta. Jesus agora volta a pergunta para aqueles que viviam com ele, que vivia ao seu lado, que presenciava e era testemunho dos seus milagres, das suas graças. Agora essa pergunta é para aquele que vivia intimamente com Jesus. Então Jesus volta essa pergunta para os discípulos e pergunta a eles: e vós? E vocês? Quem dizes que eu sou? E aí? E o que é que os discípulos dizem? Nada, fica calado. Quem responde é quem? Pedro. Mas que esta resposta que Pedro dá não vem de Pedro. Essa resposta que Pedro dá é o Espírito Santo de Deus que coloca na sua boca, né? Porque o próprio Pedro não daria uma resposta dessa. Então ele respondeu, né? Mas foi por meio do Espírito Santo. E falou: tu és o Filho, não, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Você acha que Pedro saberia dizer isso? Claro que não. Pedro, ele era como os outros discípulos. Então, como os outros não tinham resposta para Jesus, Pedro também não tinha. Mas Pedro foi diferente, por quê? Porque em Pedro o Espírito Santo achou uma abertura para usá-lo. E havendo essa abertura no coração de Pedro, ele foi movido pelo Espírito Santo e deu a resposta a Jesus. E Jesus sabe que aquela resposta não era de Pedro, mas que ele foi escolhido por Deus. Ele foi escolhido por Deus e Jesus viu nele que ele era capaz para a grande missão que Jesus lhe tinha e ia confiar. Nós sabemos qual foi a missão que Jesus confiou a Pedro, porque nós já ouvimos essa passagem em outros evangelhos. Então a gente sabe, né, qual é a missão de reconstruir sua igreja, de dar as chaves e poderes chaves do céu a Pedro. Então, que Pedro liga na terra será ligado no céu, que Pedro desligar na terra será desligado no céu. Então você já sabe dessa passagem. Então Jesus sabia que através dessa resposta de Pedro, ele era o escolhido por Deus, porque ele se deixou
Ele abriu o coração e se deixou ser usado pelo Espírito Santo. E ali o Espírito Santo apontou, né? Este é o homem. Então Jesus sabia que aquele era o homem da grande missão que iria lhe confiar. Pedro se deixou abrir a graça do Espírito Santo. E nós, agora para nós, e nós, será que daríamos uma resposta a Jesus de quem Ele é? Porque assim como Ele perguntou aos seus discípulos, Jesus também hoje pergunta para cada um de nós: quem sou eu para você? No meu caso, eu, Vânia, né? Jesus está perguntando: quem sou eu para você, Vânia? E você se coloca no seu lugar e diz o seu nome. Quem sou eu? Quem sou eu para você, Maria, José, Joaquim? Quem sou eu? Né? E se nos abrir a unção do Espírito Santo, para que através dele possamos dizer quem é Jesus verdadeiramente. Que possamos abrir o nosso coração. E se você abre o seu coração para a unção do Espírito Santo, para a ação do Espírito Santo na sua vida, você vai saber dizer a Jesus quem Ele é para você. Porque eu sei quem é Jesus para mim, né? Jesus é o Messias, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o meu Salvador, Jesus é o meu libertador, Jesus é o meu tudo. É o meu tudo de todos, Jesus é o meu tudo, né? Quando ele fala da chave do céu que ele vai dar a Pedro, a chave do céu é só uma simbolização no Evangelho, as chaves, porque a chave mesmo ela representa verdadeiramente a tradição católica. A gente encontra na Bíblia, no rodapé da Bíblia, a gente encontra o significado das chaves, que Jesus diz que dará a chave dos céus a Pedro. Então essa chave ela é a tradição católica. É tanto que Pedro ele constrói a Igreja Católica, porque foi pedido de Jesus. Então, que Deus abençoe a vocês nesta noite. Fica para você aí a pergunta de Jesus para nós: quem sou eu para vocês? Que essa pergunta seja pessoal para você, de quem é Jesus para você, que você possa responder a Jesus, não só por palavra. Palavra a gente também pode dizer para Ele, mas que devemos fazer e mostrar com testemunho da nossa vida. Porque as palavras são muito bonitas, mas é como uma palha seca que o vento leva. Agora o testemunho, como diz Padre Vancirlei, ele arrasta, certo? Que possamos ser testemunho da palavra do Senhor, que possamos ser testemunho verdadeiramente de uma vida cristã. Então, um abraço, Deus abençoe, um beijo para todos. O vídeo ficou um pouquinho extenso, mas é a unção do Espírito Santo, é que o Espírito Santo quer nos falar nesta noite. Deus abençoe.